Ó, a Fernanda, ela mandou aqui o seguinte: eu gostaria que o Perim falasse sobre o funcionamento cerebral no autismo e as conexões cerebrais e suas Ah, que consequências. legal. Foge bastante do termo, do tema, né? Mas é interessante essa ideia de autismo, porque, por exemplo, a forma como o autista constrói a realidade é muito diferente da É? gente, certo? Por exemplo, para nós, muitos dos estímulos que estão aqui são inócuos, mas para o autista pode ser extremamente destacado e agressivo, de tal maneira que ele não consiga ficar aqui. A primeira coisa que é importante a gente falar, e é muito importante falar, é que o autismo é uma condição genética, certo? Então ele tem uma série de componentes genéticos que vão determinar esse quadro. Né? Bom, o autismo é uma condição genética que influi no desenvolvimento do sistema nervoso central, que influi na forma como as redes durante o desenvolvimento se interconectam, certo? Ou como o cérebro elimina essas conexões, certo? Então, de certa maneira, aquilo que a gente falou, olha, o cérebro com muitas conexões, ele não é necessariamente o cérebro funcional, ele pode, inclusive, trazer uma série de problemas, certo? O que a gente busca fazer em relação ao autismo, né? Bom, a gente descobriu que o cérebro ele tem períodos de desenvolvimento e onde ele está mais sensível a determinadas aprendizagens, certo? Então, o que a gente faz, de certa forma, é tentar detectar o mais cedo possível o autismo para influenciar no desenvolvimento do cérebro, para criar condições específicas onde esse cérebro possa aprender, já que ele não aprende da mesma forma que um cérebro neurotípico. Por isso que a gente chama que é um cérebro neurodivergente, né? Não só o autismo. Então, o autismo fala muito disso, certo? A realidade de um autista é completamente diferente da nossa. Por quê? Porque ele tem um sistema nervoso que concebe a realidade a partir de estruturas biológicas que é indistinto para nós. Então, por exemplo, um autista ele pode ter uma crise aqui e começar a ficar irritado e se morder e se bater e ninguém sabe o que está acontecendo com ele. Só que daqui a pouco a gente descobre que é o perfume de alguém, Entendi. certo? Que nós não estamos nem sentindo, mas que para ele é extremamente agressivo, certo? Então, e aí que essa questão da realidade ela se interpõe para mim que trabalho com pacientes neurológicos de uma certa forma. Porque a realidade para esses indivíduos ela é atravessada pela organização do sistema nervoso central deles. Né? Então, por isso que eu digo, a realidade ela é sempre experiencial. Ela não é nem objetiva, nem subjetiva. As duas coisas são uma só. Eu não vejo isso numa perspectiva dualista. Né? A realidade ela é absoluta. Ela envolve, e aí eu gosto de falar que ela envolve três ambientes diferentes. Ela envolve um ambiente externo, que é esse que a gente está consensual. Ela envolve um ambiente interno, certo? Por exemplo, sei lá, estou com dor de barriga agora, certo? E ela envolve um ambiente cognitivo, que é o produto de como que as nossas experiências modificaram o nosso cérebro. Então, quando a gente pensa numa intervenção com um paciente autista, a gente pensa, de certa forma, como a gente vai criar uma série de condições para esse cérebro se desenvolver ou de condições que sejam mais... que criem uma situação de aprendizagem mais favorável para esse indivíduo, certo? Então, o autista é um ser humano? Mas ele é um ser humano que está na ponta da curva, certo? Ele vai estar mais distante da gente, em vários aspectos, né? Então, na verdade, você diz assim, a tua prática clínica te leva para o materialismo. Sim, me leva para o materialismo. Minha prática clínica é extremamente materialista, né? A ideia de trazer essa discussão para percepção, não é que eu estou negando o externo, negando a Sim. realidade ou as energias que constituem a gente. Eu estou dizendo que é uma coisa só, certo? Que não tem um fato
subjetivo. Quer dizer, só tem uma realidade, né? Isso, só tem uma realidade. Só que essa realidade é individual. E ela pode ser consensual, que é a que a gente está experimentando agora. Mas é que se ela é individual e ela é consensual, ela, por definição, ela tem que envolver um elemento comum, né? Externo a ambos, né? Porque para ter o consenso tem que ter o objeto do consenso. Em outras palavras, tem que ter alguma a nossa coisa. ideia da realidade. Claro, Que é a linguagem. Né? Mas eu não sei se é só linguagem. É que não tem como ser só linguagem. Porque não tem como ser só o linguagem. a gente tem um termo comum para o copo. o exemplo diverge mais do que sobre o copo, entendeu? É o exemplo que eu dei do amarelo. Né? Todos nós chamamos isso aqui de amarelo, inclusive ele, que não enxerga o mesmo amarelo que a gente. Certo? Então a linguagem cria um consenso, é mas consenso. Anterior a isso tem um copo, né? Eu acho que a gente tá querendo. A gente vai circular demais. A gente tá partindo de premissas distintas. Eu tô dizendo que existe a realidade objetiva na última instância. Né? E eu tô dizendo que a realidade é objetiva desde que você considere a experiência do indivíduo.